Queridas mulheres em clamor, chegamos, que a graça e a paz, a bondade, a fidelidade do nosso Deus esteja com vocês neste domingo 27 de novembro de 2022. E eu, pastora Maria Valasque, chegando para te fazer companhia na oração. E que tal hoje dê um sorrisão para Deus, dizer a Ele muito obrigada, Senhor, por mais um dia de adoração, por mais um dia de devocional, agradecendo ao nosso Deus por até aqui ter nos ajudado, Senhor. É com essa visão, querido, de gratidão, e com essa sensação de coração grato que nós entramos na presença do nosso Pai amoroso e assim nós vamos adorando a Ele na beleza da sua santidade. Então, que Ele te abençoe, que Ele te guarde. Onde estiverem agora uma mulher comigo, clamando, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, Portugal, Suíça, onde estiverem agora uma mulher clamando comigo, que as mãos do Senhor Jesus possa te suster, possa te levantar, possa te dar força e ânimo para esse tempo. E assim, nós vamos já refletir na palavra do nosso Deus. Hoje é domingo do renovo espiritual, buscando a Deus renovo. Hoje, quem sabe você está aí fraca na tua fé, você está apostatada, quem sabe você se encontra neste momento com tanto esgotamento espiritual, né? Paralisada pelo medo. Não sei qual é hoje o sentimento que você está entrando aqui, não sei qual é a sensação que você está tendo neste momento que você está entrando no horário do clamor do meio-dia, talvez entrando aqui cheio de dores, né? Cheio de enfermidades, mas eu já declaro sobre a tua vida uma libertação, já declaro sobre a tua vida hoje que você receba neste momento da oração alívio de todas as suas dores, todas as sobrecargas sejam tiradas da tua vida. Em nome de Jesus eu já profetizo isso. E assim nós vamos refletir, né? E mais uma reflexão do dia, onde vamos falar sobre a vitória sobre o medo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque o medo ele nos aprisiona no passado, nos paralisa no presente e também estreita as perspectivas de uma manhã melhor. Mas todas as vezes em que nós oramos, diz Oswaldo, nosso horizonte se altera, nossa atitude de mudar é alterada. Mateus ele revela o modo como o medo opera. Primeiro, o medo é decorrente do sentimento de impotência diante do inesperado. Quando Jesus ele andou por sobre as águas, no mar tempestuoso à alta madrugada, apesar de os discípulos estarem habituados à vida marítima, eles gritaram com medo. Eles nunca tinham visto ninguém andar por sobre as águas antes daquele momento. Então eram cerca de 3 horas da madrugada. O tempo e a visibilidade também não os ajudava muito naquele momento. Segundo o medo, decorre do sentimento da insegurança diante do desconhecidos. Eles pensaram que Jesus fosse um fantasma. Terceiro, o medo decorre da dúvida em relação aos aspectos negativos que o futuro guarda. A fragilidade humana também, diante de um futuro inexorável, faz o homem temer. Quando Jesus se faz presente, porém, tudo muda. Ele diz, não temas, sou eu. O grande evangelista Billy Sunday disse certa vez, o medo bateu à minha porta, a fé atendeu e não havia ninguém lá. E que tal hoje você também fazer isso? Quando o medo ele bater em sua porta, quando o medo bater na porta do teu coração, que a fé possa atendê-lo, que a fé possa aparecer e assim você possa ver que tudo vai terminar bem, que Deus está contigo e que nada, querido, nada vai te fazer parar no meio deste caminho. Porque o medo ele traz paralisação, o medo ele nos aprisiona em cativeiros. Quantas e quantas pessoas estão aí encarcerados através do medo, sem perspectiva nenhuma de um amanhã melhor. Mas todas as vezes, querido, que nós oramos, todas as vezes que nós descemos a estes lugares secretos da oração, o nosso horizonte se altera na altitude de mudar e alterar. Todo o rumo e o percurso da nossa história é mudada, querida, através da nossa oração. E assim nós vamos estar clamando a Deus, mudando hoje esse cenário. Vamos mudar hoje, querida, quem sabe, este pensamento de que nada vai terminar bem, de que as coisas não vão fluírem,
de que as coisas não vão dar certo, mas nós vamos estar aqui diante da presença do Senhor, clamando ao Senhor, porque Jesus, ele vai aparecer. Jesus, ele vai se revelar a nós no momento da nossa aflição, no momento das nossas necessidades. Jesus sempre estará por perto. No dia da tua aflição, no dia da tua angústia, no dia do teu desespero, no dia, querido, que você estiver diante de um grande desafio e você achar que não tem solução, acredite nessa palavra. Jesus, ele sempre aparece no momento que mais precisamos. Então, é sobre isso que nós vamos estar meditando na palavra do nosso Deus e crendo, né? Porque essa palavra é mais, querida, é mais do que letras. Essa palavra é viva, é eficaz e é transformadora. Meditamos na palavra do nosso Deus, Evangelho segundo escrever Mateus, capítulo 14, do versículo 22 a seguir, que vai dizendo assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Muito bem. Estamos mais uma vez em reflexão a esta palavra, onde nós já vimos aqui através da meditação diária, da meditação na qual nós trazemos para as nossas vidas hoje como base, e falando acerca do medo e falando acerca dos discípulos, usando os discípulos, por exemplo, de um momento de grande medo, de um momento de grande terror, de grande aflição, e eles estavam paralisados, querido, estavam diante de uma cena desconhecida para eles, porque eram homens do mar, eram homens que estavam acostumados a enfrentar adversidades, a enfrentar tempestades, mas agora estes mesmos homens estão agora atemorizados diante do inesperado, porque agora é surpreendido por ventos fortes, por ventos ao contrário, e o barco começa a se mover de um lado para o outro, e eles começaram a entrar em desespero. Era a quarta vigília da noite, e Jesus agora aparece andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem andando, eles agora, a visibilidade deles está tão embargada que eles confundem Jesus como fantasma. Mas Jesus, ele toma a palavra e diz imediatamente: Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Quem sabe eu estou falando com pessoas também que estão vivendo dias tempestuosos, dias de grandes ventos, de ondas que estão balançando o teu barco de um lado para o outro. Quem sabe eu estou falando com pessoas que estão agora imobilizadas, paradas por conta das ameaças do inimigo. Está aprisionada no passado, está agora, quem sabe, paralisada no presente. Estão presas aí em cativeiros do passado e por isso estão paralisadas no presente e não tem expectativa de uma amanhã melhor. Mas Jesus chama a tua atenção hoje através desta palavra dizendo: Tem de bom ânimo, filha. Tem de bom ânimo, filho, sou eu, não temais. É tempo de nós não temermos, é tempo de nós não duvidarmos, é tempo de nós crermos que Jesus, aquele mesmo Jesus que nos compeliu a embarcar e passar adiante para o outro lado, de avançar alguns degraus, de seguir o caminho ao mesmo Jesus, que mesmo aparentemente está de fora,
mas está cuidando do nosso destino de amanhã. Ele está cuidando do teu destino. Ele está cuidando, querido, da tua caminhada. Ele está cuidando de tudo no meio deste percurso. O Senhor não te esqueceu. Por isso o Senhor manda essa palavra para você nesse dia. Você que está desacreditado, você que sabe está dizendo que Jesus tardou, que Jesus não te ouve mais, que Jesus não te responde, que Jesus te colocou nesta situação para que você viesse a perecer. E Jesus está dizendo: eu compeli vocês a entrarem, embarcarem nessa, e estou junto com vocês. Eu não deixei vocês sós. E ali Jesus ele faz mais algo interessante, e ele diz: vem. E Pedro diz que descendo do barco andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro ele toma a palavra de quando Jesus ele fala para não temer. Pedro ele se encoraja. Pedro ele toma agora um ânimo e ele diz: se é tu, Senhor, manda-me ir contigo, me manda ir ter contigo por sobre as águas. Quem sabe no primeiro impulso de quando você ouve Jesus falar contigo, você reconhece a voz de Jesus, você toma o teu primeiro impulso de pedir a Ele que mande com que você vá até a Ele. Mas o meio do percurso, querido, é difícil. Às vezes tem algumas surpresas no meio do caminho e você começa a perder o foco, perder a fé em Jesus. Diz que reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Pedro, ele agora perde o foco. Pedro, ele agora perde a visibilidade. Quando nós estamos com medo, querido, nós perdemos a convicção, nós perdemos a certeza que nós temos que iremos vencer. Nós perdemos a perspectiva de que nós vamos chegar bem. E nós agora começamos a submergir. Tem pessoas que estão submergindo. Tem pessoas que estão agora fracassando na sua caminhada. É porque, querido, está tendo medo no meio deste caminho. Replaia sombra. Ela é bandara sei, de cantoria séria. O mandarra sobria na lá que onde é séria. E menina súbria na labácia de cantoria séria. Jesus está pegando pela tua mão, está dizendo: não temas. E prontamente Jesus, estendendo as mãos, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que tu duvidas? Mulher de pequena fé, porque você duvidou no meio do percurso, porque você duvidou no meio do caminho, por isso estás aí prostrada, decepcionada. Jesus está dizendo: replomandará a séria. Mulher de pequena fé, não duvidas. Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Você vai subir. Ambos subirão para o barco, está dizendo o Senhor. E aí os ventos irão cessar. Essa tormenta vai passar. Esse momento, querido, de esgotamento espiritual vai passar. Esse momento de depressão espiritual vai passar. Esse momento de fraqueza espiritual vai passar. Porque Jesus está dizendo: tem um barco à tua espera. Jesus está dizendo: você vai chegar com segurança, porque nós iremos subir juntos. Ei, Alá mandará séria. Jesus vai contigo. Ei, teu futuro está garantido. Pai, em nome de Jesus, eu louvo o teu nome e a tua santidade. Glorifica o Senhor por essa palavra, Senhor. Porque eu sei que essa palavra, Pai, é pão. Essa palavra, Senhor, é sustento. Essa palavra nos traz, Senhor, força e ânimo, vigor para continuarmos em pé. Prosseguindo em nossa caminhada, Senhor Jesus, sabendo que o Senhor és conosco e que jamais o Senhor irá nos abandonar no meio, Senhor, deste caminho. Então, Pai, eu acredito que o Senhor, aquele mesmo Jesus que compeliu os discípulos a entrarem naquele barco e atravessar para o outro lado, ele sabia, Senhor, muito bem. Jesus já sabia que iria acontecer, que o inesperado ia acontecer.
Por isso, Jesus estava testando a fé daqueles discípulos. Jesus estava formando o caráter daqueles discípulos. Jesus queria que eles conhecessem, que eles soubessem quem estava com eles. Era aquele que mandava na natureza, era aquele que mandava nos ventos, nas ondas. Era aquele que dava ordem aos ventos e os ventos se acalmariam. Então, Pai, este Jesus que está conosco, este Jesus que nos manda hoje a avançar, esse Jesus que nos balança de um lado para o outro hoje, nos acorda dizendo que é tempo de caminhar, é tempo de prosseguir, é tempo de avançar. Pai, e no meio deste percurso, nós às vezes confundimos o Senhor com tantas coisas. É o medo que faz isso, Senhor. Porque o medo, ele paralisa. Porque o medo, ele nos deixa, Senhor, atemorizados, imobilizados, nos faz ficar mobilizados diante das circunstâncias, Senhor. E assim a fragilidade humana diante de um futuro, ó Pai, um futuro incerto. E nós entendemos que o Senhor Jesus se faz presente. Porém, quando o Senhor está no lugar, quando o Senhor está na situação, tudo muda. Tudo vai mudar. Então, amado Deus, eu sei, Senhor, que vai mudar esta situação. Que o Senhor está chegando agora, Senhor, neste momento de grande desespero dentro desta casa, no meio desta família, para dizer, Senhor, não temais. Para dizer, homens de pouca fé, porque duvidastes. Porque vocês estão duvidando do que o Senhor, da capacidade que Jesus tem de mudar a história. Porque vocês estão duvidando da capacidade que Jesus tem de mover uma situação. Que aquilo que aparentemente era morte agora se torna vida. Que aquilo que era para dar tudo errado, agora começa a dar tudo certo. É porque Jesus já sabia do teu futuro, é porque Jesus já sabia muito bem que iria acontecer o inesperado em tua vida. E Ele está chegando no exato momento da tua necessidade. Então Deus toma em tuas mãos agora e abençoa, Pai, esta mulher. Anima ela mais uma vez, Senhor. Levanta os teus filhos para esse tempo. Tempo, Senhor, de grandes tempestades. Aparentemente, ó Senhor, nesta quarta vigília. Ou seja, Senhor, é tardio. Muitos acham que tardou, muitos acham, Senhor, que o Senhor não vai chegar mais. Mas o Senhor está chegando neste exato momento para socorrê-la, para colocar de pé, para fazer trilhar sobre uns trilhos novos, caminhos aplanados. Então, Deus, é sobre isso, Pai. Eu quero louvar o teu nome, agradecer a ti, porque essa palavra vai entrar, Senhor, como sementes que entram, caem em boa terra e vai germinando e vai nascer, Senhor, e logo, logo nós teremos grandes pomares, árvores frutíferas, produzindo, Senhor, muitos frutos para a expansão do teu reino. Então, Deus, obrigada, fica conosco, nos abençoe, se deixar o Senhor. Amanhã retornaremos num grande horário do clamor do meio-dia. Fique na paz e graça do Senhor Jesus.